Olá pessoal, vou começar aqui uma série de vídeos aqui no canal falando sobre máquinas CNC laser e produtos de acrílico. Então vou começar aqui com uma breve introdução, como que funciona uma máquina a laser, e nos próximos vídeos vou estar aprofundando um pouco mais no assunto aí, falando a respeito das técnicas, como que é produzido os produtos em acrílico, a parte de dobra, colagem, toda a técnica envolvida nesse ramo. Isso aí serve até para quem está querendo entrar nesse ramo de acrílico, quanto corte a laser, para você que está querendo se profissionalizar, talvez abrir um novo negócio, e também para você que já trabalha no ramo, adquirir um pouco mais de conhecimento. Então vamos lá, mostrar um pouco aqui para vocês da máquina. O que é uma CNC laser? Basicamente, existe um tubo lá ao final. Esse tubo ele gera um feixe de luz. É como se fosse uma lâmpada de alta potência aí. No caso, na verdade, não é nem alta. A potência no caso desse tubo aqui, ele é de 130 watts. Então não é uma potência assim muito alta. Porém, o que acontece? Esse tubo ele consegue concentrar esses 130 watts de luz em um feixe bem pequeno. E aí esse feixe sai por esse ponto. Ele é refletido num conjunto de espelhos, vai aqui através de uma lente e incide no material. Então ele faz a carbonização do material através de um feixe de luz. E nesse processo é feito o corte. E existem, aqui dá para ver, ó, ao final, existem os motores. Os motores é o que o software vai comandar para ele fazer o corte automatizado. É possível fazer o corte com controle manual também. Nós temos aqui, ó, na central. Então eu tenho os controles aqui, ó, para cima, para baixo, para as laterais, né? Então se eu fizer aqui, ó, movimentação, o cabeçote vai estar se movendo, para um lado, para outro. No caso aqui para cima, para baixo. Eu posso posicionar ele aqui. Faço um desenho, no caso no software aqui, coloco a potência que eu quero utilizar, a velocidade, e em seguida a máquina vai cortar aqui o material. Vou colocar um aqui para vocês verem. Aqui no caso eu estou cortando um acrílico de 3 milímetros e olha a perfeição do corte. Sai perfeito do jeito que a gente fizer o desenho aqui, ó. Aí, dependendo do tipo de material, da espessura, nós definimos aqui a velocidade e a potência. Por exemplo, eu estou cortando aqui com velocidade 25, potência no 55%. Se for um acrílico de 6 milímetros, eu tenho que, no caso, diminuir a potência pela metade, porque o material é o dobro de espessura. Então a gente usa mais ou menos esse padrão. Com esse processo nós conseguimos cortar material aqui de até 15 milímetros, no caso sendo o acrílico. No acrílico de 15 milímetros eu utilizo a velocidade 2.5 e a potência 55%. É possível aumentar essa potência também, colocando potência mais alta. Só que isso aumenta um pouco o desgaste do tubo e os demais componentes. Então a gente prefere trabalhar com a potência mais baixa e movimentando só a questão da velocidade. Esse é o funcionamento básico de uma CNC laser. Então aqui nós fazemos os desenhos, já tem vários projetos, né? Vou estar abrindo aqui um projeto para vocês verem, ó. Posso vir aqui, ó, uma peça do catalisador, ó. Tem um projeto pronto. Do jeito que eu mandar esse projeto aqui, ele vai fazer o corte aqui. Esse tubo do laser, ele precisa ser resfriado. Então nós temos aqui um chiller. É como se fosse aqui um freezer. Esse equipamento aqui que ele faz a refrigeração. Então existe uma tubulação que sai desse equipamento, circula por dentro do tubo do laser, resfria ele com água e volta aqui. No caso a temperatura está em 30 graus, ele logo já vai fazer o acionamento para resfriar. E pela questão da fumaça, nós temos lá o final, dá para ver lá um tubo, inclusive ele está com rasgo lá. A gente fez esse rasgo aí, que é para ele captar um pouco mais da fumaça embaixo, não só de cima.
Então ele consegue sugar um pouco melhor. E aí isso sai lá por um tubo de exaustão. Existe um exaustor que puxa essa fumaça e joga lá para cima do telhado. Aí aqui na lateral nós temos um controle. Nesse controle nós podemos determinar potência, velocidade, tanto na parte do software quanto diretamente na máquina. E é possível também baixar alguns arquivos diretamente na máquina, né? Por exemplo aqui, ó, se eu vier, ó, File, tem alguns arquivos aqui, ó. Se eu vier nesse arquivo aqui, posso vir aqui, dar um Enter. Existe uma arte de corte. Eu posso já mandar diretamente essa arte sem a necessidade de ter um computador aqui. Então é um equipamento bastante interessante, que é bastante útil aí para fabricar diversas coisas. Pode ser utilizado para corte de madeira também, né? No caso em fabricação de móveis já não é interessante com esse equipamento, porque o MDF, a hora que ele corta, ele carboniza. Então ele não dá um bom acabamento, no caso, para fabricação de móveis, né? E não é muito eficiente para cortar madeira de maior espessura. É mais indicado para MDF de menor espessura, tipo 3 a 6 milímetros. Agora acrílico é essencial o corte a laser, porque ele permite fazer acabamento. Olha como é que fica o acabamento do corte a laser. Então se fosse fazer isso aqui numa serra, por exemplo, ele não ia ficar bom a lateral. Então dessa forma que já é cortado, nós já fazemos a produção dos produtos aqui, né? E permite cortar coisas muito pequenas também, né? Por exemplo, essa letra aqui do WhatsApp, ela tem 1,2 centímetro. Então veja só a espessura, tanto que ela consegue qualidade. Aqui, por exemplo, vendo esse barulho que começou aqui, ó, a temperatura chegou a 30,7, automaticamente ele ligou e vai começar a fazer a refrigeração para essa temperatura baixar. O tubo do laser, ele funciona aí geralmente entre 25 e 30 graus. 25 é a temperatura mínima no caso, né? E 30 a temperatura máxima. Se a temperatura baixar muito, ocorre um processo aqui de condensação. Então começa a formação de água no tubo, tem alguns problemas. Então não dá para baixar muito a temperatura dele. E ao mesmo tempo, se a temperatura subir e passar de 30 graus, corre o risco de danificar o equipamento. O tubo laser pode queimar. Então é importante o chiller de resfriamento. Basicamente é isso. Para você que se interessou aí, quer aprender um pouco mais, se inscreve no canal aí, que em breve a gente vai estar postando alguns vídeos sobre a produção dos produtos aqui, ó. Como que é feito o corte, dobra, montagem, colagem. Vocês vão aprender a fazer tudo isso aqui. Valeu, obrigado, até mais.